Louvado seja Deus por isso. Gostaria que os irmãos, juntamente comigo, fizessem mais uma oração ao Senhor, amém? Pedir ao Senhor que possa continuar falando aos nossos corações, amém? Agora, através da sua palavra ministrada, amém? Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor para que possa falar com cada um de nós nesta noite. Senhor Deus Pai, Deus poderoso, nós agradecemos o Senhor, ó Pai, por esse dia. Agradecemos o Senhor por estarmos aqui, Senhor, nesta noite, para cultuar ao Senhor. Agradecemos o Senhor, ó Deus, pela misericórdia do Senhor que se renovou nas nossas vidas. E agora, Senhor, nós vamos estar ouvindo a gloriosa palavra do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que encontre um coração fértil, Pai, nas nossas vidas. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, colocar em prática a Tua palavra, ó Pai, cada vez mais, para que venhamos alcançar as nossas vitórias. Peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa me dar a sabedoria, me dar o direcionamento do Teu Espírito Santo, para que eu venha conseguir transmitir a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Desde já também, Senhor, repreendemos, anulamos, ó Pai, toda força contrária, anulamos todo o mal, Senhor, que queira tirar a atenção, que queira roubar, Senhor, ó Deus, a palavra do nosso coração. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua gloriosa palavra, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Nós vamos estar lendo do 14 até o versículo 29. É um texto bastante conhecido, bastante pregado. E glória a Deus por isso. Cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco. Se o Senhor direcionou essa palavra, porque Ele tem algo através desta palavra para fazer nas nossas vidas. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, que discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, range os dentes, e vai se definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse-lhe: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu.
Então ficou o menino como se morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos nos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Amém, irmãos? Aleluia. Como nós sabemos, irmãos, a palavra do Senhor, ela sempre nos instrui para que nós venhamos vencer as dificuldades do dia a dia, para que nós venhamos vencer as nossas lutas, as situações que surgem no transcorrer das nossas vidas. E aqui, como o texto bem fala, Jesus ali ficou em um certo lugar, mas quando ele chegou, ele viu que tinha uma grande multidão ali discutindo, conversando com os discípulos. Aí Jesus chega e pergunta o que tinha acontecido. Aí no versículo 17, um da multidão respondendo disse-lhe: mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Até o homem, pai de um menino, levou, procurando por Jesus, levou o seu filho que tinha um espírito mudo. Tinha ali um problema na sua família, um problema ao qual o pai já sabia que era um problema espiritual. O pai já sabia que era um espírito mudo. E levou até o Senhor Jesus, levou ali para quê? Para que tivesse a solução para a sua família, para que tivesse a resposta, para que a paz voltasse para a sua casa, porque nós sabemos que quando acontece algo na nossa família, quando acontece algo que tira ali a normalidade da nossa casa, a paz sai. Mas este homem foi até Jesus, procurando por um socorro, procurando por uma ajuda. Ele leva o filho dele até Jesus, mas chegando lá ele não encontra Jesus, mas encontra os discípulos. E ele sabia ali que os discípulos andavam ali com Jesus e tudo. Este homem começa a falar com Jesus: mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, no versículo 18, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, range os dentes e vai se defilhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Aqui o homem começa a descrever a situação a qual ele enfrentava ali na sua casa, na sua família, ao qual ele via ali o seu filho, dias, meses, anos, passando por esta situação. Ele narra ali para Jesus o que acontecia na vida daquele menino, que ele diz que quando o demônio apanhava aquele menino, despedaçava-o, e ele até espumava, rangia os dentes e ia se acabando. A cada dia, cada ano que passava, o pai desse menino via que a situação ia piorando. O que eu quero, irmãos, o que o Senhor traz ao meu coração para trazer para as nossas vidas, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que muitas vezes situações na nossa vida, que nós temos que olhar com um olhar espiritual. Uma situação que nós temos que ver e buscar o direcionamento do Senhor para as nossas vidas, para enxergar o que está além das circunstâncias. E este homem, ele sabia que o filho dele tinha um espírito mudo. E ele levou até Jesus. Não encontrando Jesus, ele pede os discípulos ali para expulsar o demônio do menino. No versículo 19, Jesus ali dá uma repreensão para aquele pessoal: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Versículo 20, traz o menino. Jesus pediu para trazer o menino. Versículo 20, trouxeram. Quando ele o viu, o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado, revolvia-se espumando. Nós podemos ver aqui, irmãos, que este homem, quando leva ali o seu filho para aquela situação fosse resolvida, nós deparamos com a primeira frustração, porque quando ele leva ali, esperando ali ter a resposta, ter a solução, ele vê que não acontece.
Aí podemos dizer que ele fica frustrado, porque não conseguiu ter a resposta, ter o livramento, ter a libertação do seu filho. Mas glória a Deus que Jesus chega. E quando Jesus chega, o milagre acontece. E quando Jesus chega, a libertação acontece. E Jesus chega e ele repreende ali os discípulos, porque era para os discípulos ter feito aquela obra. Jesus manda trazer o menino até ele. No versículo 20, quando trouxeram-lhe, o Espírito logo quando viu Jesus, agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E trazendo, irmãos, para as nossas vidas, existem situações na nossa vida, que quando nós tomamos posição, parece que as coisas pioram. Parece que a situação piora, mas não, irmãos, é porque o diabo, o demônio, ele sabe que ele está tendo uma resistência. E esse demônio, quando ele deparou com Jesus, ele revolveu aquele menino, ele jogou aquele menino por terra, porque ele via ali uma resistência. Ele via ali que ele estava deparando com o Senhor Jesus, o que não é diferente, irmãos, com a nossa vida. Quando nós estamos enfrentando uma situação na nossa família, na nossa casa, algo que nós propusemos em buscar ao Senhor, propusemos em lutar para que a situação se resolva, parece que a situação piora, mas é o inimigo que está ali, sabendo que ele vai perder, ele está ali tentando uma reação, tentando nos afrontar, nos intimidar. Mas ali ele estava diante do Senhor. Versículo 21. E Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. O que eu acho interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, ele não fez essa pergunta de curiosidade. Ele não fez essa pergunta para o pai do menino, curioso, para saber o tempo que aquele menino estava sofrendo. Mas essa pergunta era para que o pai do menino começasse a refletir, a pensar, quando que começou a acontecer aquelas coisas. E nós, muitas vezes, nós temos que parar e pensar sobre a nossa vida, e trazendo para todas as áreas da nossa vida, para todas as lutas que nós enfrentamos, os momentos que nós passamos na nossa vida, nós temos que parar e buscar o direcionamento do Senhor para ver quando que começou a acontecer isso na minha vida, quando que eu comecei a fraquejar na fé, a desanimar, quando que eu comecei a mudar meu comportamento com a minha família, com a minha casa. O homem vai e responde para o Senhor: desde a infância. Desde a infância, este homem convivia com essa situação na sua casa, com a situação ali de seu filho ali sofrendo por uma opressão demoníaca, uma possessão demoníaca, escravizando, fazendo o jovem sofrer, fazendo aquele menino sofrer, e a família convivendo com aquilo, vendo aquela situação. Nós podemos imaginar o sofrimento desta família, conviver ali desde a infância, este menino passando por esta situação. No versículo 22, o homem ainda fala mais coisas, e muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. E nós vemos aqui, irmãos, que é o papel do diabo: matar, roubar e destruir. E nós vemos aqui que o homem fala que muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Aqui nós vemos o propósito do inimigo contra aquela família, contra aquele menino. Mas o homem vai e fala seguindo: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Nós notamos aqui que esse homem faz uma pergunta, mas uma pergunta de alguém que já não crê tanto, já não acredita tanto se Jesus poderia fazer algo por eles. Talvez por ter o fato de ter levado até os discípulos, e os discípulos não ter conseguido resolver aquela situação. Ele vai e faz essa pergunta para Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E muitas vezes, irmãos, diante de várias situações, várias circunstâncias na nossa vida,
Muitas vezes nós começamos a desacreditar que algo vai mudar, que as coisas vão mudar, que a nossa vida vai mudar, que nós vamos alcançar a nossa bênção. E quando nós pensamos desta forma, nós estamos agindo como este homem, como o pai deste menino, duvidando do que o Senhor poderia fazer ou do que o Senhor queria fazer. E muitas vezes as nossas ações fazem essa pergunta para o Senhor: mas Senhor, será que o Senhor vai fazer na minha vida? Se é para mim, talvez eu tenha que viver o resto da minha vida desta forma. Talvez essa situação, essa bênção não é para mim. Mas Jesus leva a resposta para mim e para cada um que está aqui nesta noite. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E a pergunta que o Senhor lança para cada um: se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Crê em quem? Crê no Senhor, crê em Jesus. Porque o homem faz a pergunta: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o Senhor leva a resposta para o homem e fala: se você conseguir acreditar, tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita. E você que está aqui nesta noite, e eu que estou aqui nesta noite, se eu conseguir acreditar, se você conseguir acreditar no Senhor Jesus, tudo é possível. A situação que eu estou enfrentando, a situação que você está enfrentando, ela vai resolver no Senhor. Por quê? Porque tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita no Senhor. A sua situação pode mudar se você conseguir acreditar que o Senhor pode fazer na sua vida, na minha vida. Tudo é possível àquele que crê. Versículo 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Aí eu observo a sinceridade deste homem. Eu creio, mas eu estou tendo dificuldade, Senhor. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós cremos que o Senhor é todo poderoso. Nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas na nossa vida. Nós cremos que nós temos um chamado do Senhor para o nosso ministério, para a nossa caminhada. Mas muitas vezes nós começamos a desacreditar de alguma forma, a duvidar de alguma forma. E muitas vezes nós temos que agir como este homem e falar: Senhor, eu creio, mas eu estou tendo dificuldade em alcançar a minha bênção, em tomar posse do meu milagre. Eu estou tendo dificuldade, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu preciso de um milagre, da resposta do Senhor para a minha família, para a vida do meu filho. O que não é diferente conosco, cada um que está aqui nesta noite. Nós precisamos de resposta do Senhor. Nós precisamos que o Senhor mova o sobrenatural na nossa vida, mas nós temos que ser sinceros com o Senhor e falar com o Senhor: eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, mas eu estou tendo dificuldade, Senhor, de alcançar a minha bênção, de alcançar o meu milagre, de alcançar a resposta do Senhor. Me ajuda de maneira que eu venha alcançar, de maneira que eu venha sair daqui nesta noite abençoado pelo Senhor, que eu venha sair daqui nesta noite cheio da presença do Senhor. E Jesus, versículo 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha a resposta do Senhor. O Senhor libera a libertação. O Senhor traz a transformação, a paz para a vida desta família. O Senhor repreende aquele espírito imundo e surdo. O Senhor livra aquela família deste sofrimento. E é o mesmo Senhor que nós servimos. É o mesmo Jesus que muda. Nós podemos estar pensando: mas eu não estou enfrentando uma situação de possessão espiritual, uma situação de alguém na minha família endemoniado. Mas nós podemos trazer, irmãos, para cada área da nossa vida, para circunstâncias da nossa vida, para lutas da nossa vida, que muitas vezes nós estamos tendo dificuldade em alcançar a vitória. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos incrédulos, nós não estamos confiando como deveria. Mas o que fazer?
é seguir o exemplo deste homem. Senhor, eu acredito que o Senhor é todo poderoso, mas me ajuda na minha incredulidade, de maneira que eu venha alcançar a bênção, a resposta do Senhor. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu-se e o levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe à parte: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. O que aprendemos, irmãos? Aprendemos que tem situações na nossa vida. Aprendemos que tem lutas na nossa vida, que vai ter que ter uma dedicação maior, que vai ter que ter uma entrega maior ao Senhor, as disciplinas espirituais. Vai ter que ter um envolvimento melhor. Nós podemos trazer isso para a nossa vida. Lutas que nós enfrentamos, que nós vencemos com muita facilidade. Mas existem lutas que tem que ter uma dedicação maior. Existem lutas que tem que ter uma entrega maior. Existem lutas na nossa casa, na nossa família, que nós temos que pagar um preço. Pagar um preço de busca ao Senhor. Pagar um preço de ali se envolver na presença do Senhor. E buscar em oração, buscar em jejum, buscar, quando a Bíblia fala isso, fala em relacionamento com o Senhor. E nós podemos entender melhor em Mateus, no capítulo 17, gostaria que os irmãos fossem um pouco antes aí, Mateus 17. É a mesma passagem, mas que nós vemos, traz com a melhor clareza para as nossas vidas. Situações na nossa vida, na nossa família que enfrentamos. Temos que nos esforçarmos. Temos que nos fazer algo a mais, algo além. Mateus capítulo 17, versículo 19. É a mesma passagem, irmãos. Aleluia. Diz assim: então os discípulos, aproximando-se em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passe daqui para acolá, e há de passar, e não vos será impossível. Olha o Senhor dizendo, irmãos, por causa da vossa pouca fé. O que aprendemos com isso? Aprendemos que quando nós nos envolvemos com o Senhor, quando nós pagamos um preço ali de oração e jejum, nossa fé é aumentada, nosso relacionamento com o Senhor aumenta a nossa fé, e aumentando a nossa fé, vai nos dar vitória sobre a nossa situação. A situação que você está enfrentando na sua casa, na minha casa, somente com Jesus, somente com dedicação ao Senhor, somente com envolvimento ao Senhor. Tem luta na sua vida que você vai ter que se pagar um preço de buscar ao Senhor, de se envolver ao Senhor, de se dedicar ao Senhor. Muitas vezes vir para a igreja, assistir o culto e ir embora, não vai resolver a situação. Tem que vir para a igreja, tem que assistir o culto, mas tem que chegar em casa e tem que se dedicar ao Senhor, tem que buscar ali, foca naquela situação. É essa situação que eu estou vivendo, é essa luta que eu estou enfrentando. Então eu vou buscar na palavra do Senhor, onde fala a respeito dessa luta, e eu vou buscar a direção do Senhor, e eu vou ali insistir, eu vou ali pagar um preço de busca, de oração, de jejum. Por quê? Porque o Senhor disse na palavra dele que tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita. Da parte de Jesus já está feito, já está garantido, irmãos. Cabe a cada um de nós pagar um preço, o que não é muito fácil. Por quê? Porque a nossa natureza é contrária às coisas do Senhor. Nós não queremos pagar um preço, nós não queremos dedicar. São poucos que querem pagar um preço,
Mas se nós não fazermos isso, a nossa família vai ser destruída, a nossa vida, a nossa caminhada vai ser destruída. Jesus falou com esses discípulos, tem casos, tem situações na nossa vida que vão ser resolvidas com jejum, com oração. Tem situações na nossa vida que vão ter que ter uma dedicação, momentos e momentos de oração, de dedicação ao Senhor. Tem luta que nós não vencemos ainda, porque falta essa dedicação, falta esse envolvimento ao Senhor, no Senhor. Por quê? Que quando nós envolvemos com o Senhor, a nossa fé é aumentada. Quanto mais nós nos envolvemos com o Senhor, mais fé nós temos. A palavra de Deus fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais você ouve, mais você tem fé. Aí você vai nesse versículo e Jesus fala no versículo 20, Jesus disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passe daqui para colar, e há de passar, e não vos será impossível. Não será impossível. Se você tiver fé e tiver a ousadia de declarar uma palavra de fé, a situação vai mudar. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor. Por quê? Porque o Jesus disse na sua palavra, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, e nós dizemos a situação que nós estamos enfrentando para sair da nossa vida, vai acontecer. Mas cabe a cada um de nós uma dedicação, irmãos, uma disciplina espiritual, um envolvimento a mais com o Senhor. O que nós temos visto no decorrer dos dias, nós temos visto nas igrejas, irmãos, em vez de se envolver mais com o Senhor, estão deixando de se envolver, estão se afastando, estão desanimando. Nós podemos analisar a nossa vida, a nossa caminhada. Quando nós começamos, quantas vezes nós estávamos ali envolvidos, participando das obras do Senhor, participando dos cultos, e nós vamos afastando, nós vamos diminuindo a frequência. Aí as coisas vão acontecendo, vão surgindo situações. Por quê, irmãos? Que tem lutas, tem circunstâncias que o inimigo coloca, que para vencer tem que ter uma dedicação. E para vencer, irmãos, tem que se esforçar. Esforço espiritual. Esforço no que diz a palavra do Senhor, irmãos. De presença do Senhor, de dedicação ao Senhor. Porque o Senhor fala, nada vos será impossível. A situação que você está enfrentando na sua casa não é impossível para o Senhor, seja ela de qual forma for. A luta que estamos enfrentando, irmãos, nós temos que dedicar mais no Senhor para vencer. Nós temos que esforçar mais, irmãos. Não é fácil, mas é necessário. É necessário nos envolvermos cada vez mais. Porque nós temos visto, irmãos, que o inimigo cada vez mais tem se entrado nas famílias. Tem tentado destruir as famílias. Há anos e anos atrás, o inimigo na vida desse jovem, fazendo essa família sofrer. Mas nos dias de hoje, o diabo tem tentado entrar nas casas para destruir. Mas cabe a cada um de nós que conhece a palavra do Senhor, irmãos, a buscar a presença do Senhor, a se envolver no Senhor, a se encher de fé, A luta que você está enfrentando, se enche de fé. Como se encher de fé? É lendo a palavra, é buscando no Senhor, é falando com o Senhor, é sendo sincero com o Senhor, é buscando palavras que garantem a vitória, declaração do Senhor. É possível para mim, porque eu tenho fé, porque eu acredito. É possível você vencer a sua luta. É possível nós vencermos as nossas dificuldades, porque o Senhor é conosco, irmãos. Porque Jesus é todo poderoso. E a obra do Senhor é esta: Ele veio para nos dar libertação, para nos curar, para nos salvar. Ele veio para desfazer as obras do maligno.
Ele veio para que a nossa casa seja abençoada. Não quer dizer que nós vamos ter momentos de dificuldade, vamos ter momentos de luta, vamos ter, mas no Senhor Jesus nós vamos vencer cada uma das lutas. Cada uma das lutas nós vamos vencer à medida que nós aplicarmos a palavra do Senhor. E que fica para cada um que está aqui nesta noite, a luta que você está enfrentando, a luta que eu estou enfrentando, tem que haver uma dedicação mais da nossa parte, de envolvimento a mais com o Senhor. Nós temos que envolver mais. Alguém pode pensar, vamos exemplificar, para que nós venhamos colocar em prática. Eu estou enfrentando uma luta e eu oro meia hora. Não tive a resposta ainda, então eu tenho que orar 1 hora, 2 horas. Ah, mas aí é tempo. Não, irmãos, é envolvimento com o Senhor. É ali relacionamento com o Senhor, irmãos. É dedicação com o Senhor. Cada vez que nós estamos ali com o Senhor, nós estamos o quê? Recebendo força. Recebendo força. E aí o quê? Nós vamos ter na nossa mente aberta, nós vamos ter o direcionamento do Senhor para alcançar a nossa vitória. É o Senhor Jesus que nos garante a vitória. Mas nós temos que confiar e acreditar que Ele sim nos dá a nossa vitória. Nós temos que confiar, por maior que seja a luta, por maior que seja o problema, o Senhor disse que nada vos será impossível. Jesus não está falando assim, nada não será impossível para Ele. Ele falou para nós, irmãos, nada vos será impossível. Se crermos no Senhor, se acreditarmos no Senhor. Eu creio que cada um que está aqui nesta noite, cada um que saiu da sua casa e está neste culto aqui nesta noite de quinta-feira, é porque crê que o Senhor está aqui. É porque acredita que vale a pena sair da nossa casa para cultuar o Senhor, porque ao viemos aqui, nós vamos ser abençoados pelo Senhor. Mas para isso, temos que nos dedicar mais ao Senhor. E assim fazendo, irmãos, nós vamos ver o agir do Senhor. Porque no versículo 21 o Senhor fala: mas essa casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Situações, lutas na nossa vida. Tem vários tipos de luta. E tem lutas, irmãos, não vamos vencer somente com a dedicação maior, espiritualmente falando. Somente com um envolvimento maior. E isso é uma disciplina. Às vezes disciplina não é uma coisa muito assim bem vista, mas é necessário. E cada vez que nós disciplinamos a nossa vida espiritual, mais nós vemos o agir do Senhor nas nossas vidas. E diante disso, irmãos, eu gostaria de fazer oração. Em seguida eu creio que o pastor vai estar orando também. Amém? Gostaria de pedir àqueles que puderem ficar de pé. Vamos estar exercendo a parte da disciplina espiritual. Creio que todos nós temos luta na nossa casa, na nossa família. E você que veio aqui esta noite, eleve seu pensamento ao Senhor. Pense no Senhor. Pense em Jesus. Abra o seu coração. Amém. E eu gostaria de avisar os irmãos, os diáconos, juntamente com o pastor, vai estar passando, ungindo com óleo. Amém? Fique bem tranquilo, porque é direcionamento do Senhor para a igreja. Receba a unção com óleo e creia no agir do Senhor. Porque o mesmo Jesus que libertou aquele jovem, Ele te liberta nesta noite. Ele te toca nesta noite. Você não saiu de sua casa à toa. Você não veio neste culto de oração à toa. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor. Porque nós acreditamos. Talvez nós possamos estar, talvez como aquele homem. Mas nós vamos falar com o Senhor: Senhor, eu acredito que o Senhor pode mudar a minha vida, a minha história. Mas me ajuda.
Me ajuda, Senhor, a sair daqui nesta noite transformado pelo poder do Senhor, com a mente transformada, com o coração transformado pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus poderoso. Senhor, nós agradecemos o Senhor por podermos ter vindo aqui esta noite, Senhor. Por podermos estar aqui juntamente com os irmãos. Poder ter entoado os louvores ao Senhor. Ter, meu Deus, orado, feito orações ao Senhor. Estou ouvindo.